Oi, gente! Cheguei de novo aqui. Como vocês estão? Eu estou ótima, animadíssima hoje. Então, finalmente, vamos falar da Marvel. Da Marvel, tão amada Marvel. Amo. Eu sou suspeita para falar. Eu amo todos os filmes, amo todos os super-heróis. Eu fico super empolgada. Vou pro cinema, grito uhul! Mesmo nas cenas que ficam todo mundo gritando, parece final de Copa do Mundo para mim. Ai, meu Deus, eu sou a louca da Marvel. Né? E eu tenho certeza que eu não estou só nessa. Não é verdade? Então, hoje eu vim aqui trazer mais uma dica para vocês do Disney Plus, tá? Da plataforma de streaming da Disney, que futucando lá, muitas pessoas pensam que a Disney Plus é somente uma plataforma que tem somente filmes e desenhos da Disney. Não, gente. Tem documentários da National Geographic, tem muita coisa bacana para se ver. E tem umas coisas bem curiosas que eu descobri recentemente. Por exemplo, dois filmes que seriam tipo descanso de tela, com duração de 3 horas do Frozen. Quando eu vi o título, eu não vou lembrar agora qual é o nome do título, porque eu e minha filha, a gente ficou rindo um bocado de tempo. Falei, gente, eu não acredito que isso tem 3 horas e é somente isso. É somente isso. É tipo um descanso de tela com a lareira, tá? De Arendelle, e fica ali. 3 horas. Só aquilo ali. E o barulhinho da fogueira. A gente descobre essas coisas curiosas no Disney Plus. Tem dois assim. Os dois são de Frozen, tá? Mas hoje, continuando, nós vamos falar das lendas da Marvel. As lendas da Marvel consiste no quê? Né? É uma série rapidinha da Disney, são 14 episódios, mas os episódios têm cerca de 7 minutos cada episódio, bem curtinho mesmo. O que eles fazem? Em cada episódio eles fazem um compilado dos personagens principais do universo da UCM, sabe? E é muito bom mesmo, é muito bom mesmo. Esse compilado com as melhores cenas, você vê aquele personagem em tudo, porque, gente, quem acompanha o universo UCM sabe. São mais de 20 filmes, são 21 filmes, se eu não me engano, né? Porque a essa altura do campeonato, eu já não sei mais o número de filmes, eu fui acompanhando até o 19, acho que são 21, sim, Guerra Infinita e Ultimato. Mas aí já sai, mas enfim. Então, de todos esses filmes, você pega o personagem e você faz um compilado daquele personagem, desde da origem em que ele aparece no primeiro filme até o momento em que o universo UCM se encontra agora, é fantástico. Fantástico. Edição de primeira e de altíssima qualidade, padrão Disney de qualidade, padrão Marvel de qualidade. Beleza? Então, hoje nós vamos falar sobre as lendas da Marvel. Em primeiro, começa com a Wanda Maximoff. Maravilhosa, Escarlate, não é mesmo? E mostra toda a trajetória dela, desde o surgimento, né, até a cena épica que ela dá no Thanos. Detalhe fica para essa aí, né, o destaque, né? Em Ultimato, que ela dá uma coça nele, ele arrega e pede a tal da chuva de fogo. Eu falei, eu acredito, isso é opinião minha, tá? Eu acredito que a Feiticeira Escarlate conseguiria derrotar o Thanos. O segundo é sobre o Visão. Retrata desde que o sistema Jarvis é comprometido, né, e é atacado pelo Ultron. Então surge o Visão falando como o Jarvis e levando os outros Vingadores a questionar isso. Ele fala como o Jarvis. Né? E aí é quando o Tony Stark explica que eles reconfiguraram o Jarvis para criar algo novo. Ele e o Banner, né? O Homem de Ferro e o Hulk, e os outros não sabiam de nada. E ficaram sabendo porque o Ultron aparece lá e deu no que deu. Não. Como seriam dignos
Vocês são assassinos. Destaque para a cena do Visão com o martelo. Quem acompanha o universo da UCM sabe que tem toda uma questão com o martelo do Thor. Para você levantar, tirar ele de qualquer lugar que seja, a pessoa tem que ser digna, né? Tem que ser digno para poder erguer o martelo do Thor. E o Visão vai lá e pega, fica todo mundo boquiaberto. Todo mundo fica boquiaberto. Confiar em mim. Mas temos que ir logo. E mostra a trajetória dele, né? Desde que ele é inteligência artificial, até o conflito emocional dele, até ele se entendendo com as questões de emoções, de ações humanas, né? E vai essa trajetória até o momento em que ele se sacrifica para que o Thanos não pegue a joia. O terceiro episódio é sobre o Falcão. E eles mostram muito nesse episódio a amizade entre ele e o Capitão América. Desde o início, né, nessa historinha esse compilado que eles fizeram, fica muito claro em que eles seriam muito bons amigos, que eles se davam muito bem, dava aquela questão da dica. Eu adoro a cena, pela esquerda, não! E o Capitão América só passando pela esquerda, dando volta em cima dele na corrida. Eu adoro essa cena. Não fala! Não fala! À esquerda! Qual é? E desde essa questão dessa amizade, né, passa ainda pela surra que o Homem-Formiga dá nele. Fica um destaque para essa cena. Ele entrou na minha roupa! Foi mal! Você parece um cara legal! E mostra a importância dele no grupo, não é mesmo? Porque nós, quando pensamos no universo da UCM, a gente lembra dos personagens, mas é o Homem de Ferro, Capitão América, o Thor e tal. E tem alguns que ficam coadjuvantes, eu acredito que ele seja um deles, né? Apesar dele ter a própria série com o Soldado Invernal, muito boa por sinal, fica mais uma dica aí, né? Também no Disney Plus, vale muito a pena, até porque as séries, né, que vêm pós os filmes, né, como o da WandaVision, do Gavião e o Soldado Invernal e todas as outras, elas conversam com o universo da UCM, as informações vão sendo passadas por ali também. Então é como se fosse uma continuação dos filmes, as histórias vão sendo complementadas com o que acontece também nas séries desses personagens. O quarto episódio é sobre o Soldado Invernal, né? E mostra toda a trajetória de como o Bucky ele se transformou de um assassino, né, até o assassino, né, o Soldado Invernal, até o atual momento do universo da UCM, onde ele se redime, né, de todos os crimes que ele cometeu. É muito interessante, né? Como a trajetória dele eles mostram como a trajetória dele foi alterada, de como foi essa questão da Hydra, né, que ele foi criado pela Hydra. O quinto episódio é sobre o Zimo, né, que ele é um pai de família, mas ele acaba se tornando um vilão, porque ele surge para vingar a morte da família, né, que a família dele morre após o Sokovia, né, o Ultron atacar Sokovia, né? E a estratégia dele, né, a estratégia que ele usa é fazer com que os Vingadores, ele reconhece que ele não tem como destruir os Vingadores. Então o que ele faz? Ele arma uma estratégia com que ele faça com que eles mesmos se destruam e briguem entre si e cause assim o fim dos Vingadores. O meu pai morava fora da cidade. Pensei que estaríamos seguros lá. Meu filho estava feliz. Ele podia ver o Homem de Ferro da janela do carro. Eu disse para minha esposa, não se preocupe. Estão lutando na cidade. Estamos a quilômetros de lá. Quando os destroços assentaram,
E quando os gritos pararam, eu ainda levei 2 dias para encontrar os corpos deles. Meu pai, ainda segurando a minha esposa e o meu filho nos braços. E os Vingadores foram para casa. Eu sabia que não podia matá-los. Homens mais poderosos que eu haviam tentado. Mas e se eu pudesse fazê-los se matarem? O que eu achei muito interessante é a calma com que ele lida com toda a trajetória dele desde o início. Tudo que ele age com muita calma, como se aquilo ali ele tivesse repassado várias e várias vezes na cabeça, tivesse ensaiado muito bem tudo aquilo que ele gostaria de fazer, né, o plano, como ele seguiria com aquele plano, e ele executando o plano como se tudo estivesse saindo exatamente do jeito que ele planejou. Tudo com muita calma, né? E ele volta, né, na série do Gavião e do Soldado Invernal, né? Como eu disse, vale muito a pena conferir porque a história continua nessa série aí. O 6º episódio é sobre a Sharon Carter, de a vizinha misteriosa, né, infiltrada pela SHIELD, até ela se apresentar como sobrinha de Peggy Carter, para a surpresa de Capitão América. Todo mundo esperava, né, que fosse rolar um romance ali entre ela e o Capitão América, mas rolou só uma bitoquinha e ficou por isso mesmo, né? Coloca isso na lista também. Vão vir atrás de você. Eu sei. Obrigado, Sharon. No, God! No, God, please, no! 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 E mostra a trajetória dela ajudando o Capitão América a desvendar que, na verdade, a SHIELD estava sendo controlada pela Hydra, né? O episódio dela ainda mostra a morte da Peggy, né? Triste, né? Porque eu fico achando triste porque eu fico com o pé no Capitão América. Mas, enfim. E ainda ressalta, deixa bem claro, né, que a CIA realoca, né, Peggy, transfere ela para a Alemanha, né, e a história dela também tem continuação no Falcão e o Soldado Invernal, que se passa em Berlim. O 7º episódio é sobre o Loki, né? Esse personagem controverso que ele em primeiro momento ele se apresenta para a gente, pelo menos, como um grande vilão, não é? Só que no Thor, né? No primeiro filme do Thor, ele vem bem cruel mesmo, arquitetando plano, abrindo portal para que os gigantes de gelo invadam Asgard e tal, e cause todo aquele caos, né, em Asgard, e vai mostrando a evolução dele ao longo dos filmes, até que ele se mostra até engraçado. Ele parece... a gente fica até com aquela impressão assim, de que ele é aquele vilões que amamos odiar, né, alguma coisa nesse sentido, né, e passa em cenas bem icônicas e engraçadas. Um destaque para o Loki, que eu dou ao longo dessa trajetória dele toda pela UCM, é a surra que o Hulk dá nele no primeiro Vingadores. Chega! Vocês são todos inferiores a mim! Eu sou um deus, criatura ridícula! E não serei parado por um... Deus fraco.
Para me levar para casa, mas eu o mandei embora e não sei para onde. Ouça bem, irmão. Estou ouvindo. Em Thor Ragnarok, ele surge com uma pegada mais cômica e bem debochada, né? É o momento esse em que ele se une ao Thor, né? Vamos fazer o Ajuda Aqui. O quê? O Ajuda Aqui. Não. Anda, você adora. Eu odeio. É legal, funciona sempre. É humilhante. Tem um plano melhor? Não. Então faremos. Não vamos fazer o Ajuda Aqui. Ajuda aqui! Por favor! Meu irmão está morrendo! Ajuda aqui! Ajuda aí! Ai, clássico. Ainda odeio. É humilhante. Pra mim É não o é. encontro com Thanos, né, na nave, em Guerra Infinita, que então, segundo Thanos, né, ele morre, né, o Thanos mata ele, e segundo Thanos, dessa vez, não haveria volta. Desta vez sem ressurreições. E deixo também a dica da própria série do Loki, que também tem no Disney Plus, né? É muito boa, vale a pena conferir. O 8º episódio é sobre o Tesseract, né? Uma das joias do infinito, né? O Tesseract era uma joia que ficava na sala de tesouros de Odin. Esse episódio mostra, gente, o início da busca, né? Por esse... Até então ninguém sabia que aquilo ali era uma joia, e sim algo que transmitia muito poder, né? Passa pelo Caveira Vermelha, buscando a joia, depois passa pelo resgate da mesma no fundo do mar, depois mostra o encontro da Capitã Marvel com o Tesseract, né? Que passa o poder dela todo para ela, né? Da joia do espaço. E ela entendendo a dimensão do tamanho desse poder que essa joia tem, ela decide que essa joia deve ficar guardada num lugar muito seguro, né? E a joia, no caso o Tesseract, fica em poder da SHIELD, não é? E até tem um destaque nesse episódio aí que é do gatinho, dizem que não era gato, do gatinho regurgitando o Tesseract, um trambolho desse tamanho, um gatinho botando aquele negócio para fora. Né? Aí em 2012 o Tesseract, então aí mostra, né, o Tesseract reagindo, que no caso na verdade é o Loki que está abrindo o portal em outra dimensão para passar para a dimensão terrena, né, que nós conhecemos, e iniciando assim a iniciativa Vingadores. E então é decretada uma guerra, né, entre Loki e os Vingadores, né? Com o fim dessa batalha, o Tesseract volta, né, a ser levado por Thor para Asgard novamente. E ela é pega por Loki também em Asgard, quando Asgard estava sendo destruída pela irmã deles, a Hela. E voltamos então ao momento em que a joia estava em poder do Loki, na nave, né, que estava transportando o povo de Asgard, quando eles saíram do extinto planeta, né? E quando o Loki entrega, né, o Tesseract para o Thanos, barganhando pela vida do Thor. E dessa forma ele tenta, como ele é o deus da mentira, né? Ele tenta dar uma enganada no Thanos, e o Thanos mata ele logo no início, né, do filme, deixando todo mundo boquiaberto, todo mundo ficou chocado com aquela cena, né? Eu jamais esquecerei, porque logo no começo do filme, o Loki, babau pro Loki. O 9º episódio é sobre a Viúva Negra, né? Desde o início, o universo da UCM faz questão de mostrar a importância da amizade dela e do Gavião Arqueiro. E também o fato dela não ter família, né? Isso fica bem colocado nesse episódio, né? Frisa bem isso aí, eles exploram bem o Ultimato, né? Quando mostra que Clint, né? Depois do estalar dos dedos, né? Do Thanos, como foi sofrido para ela a perda de todos aqueles que ela considerava como família. E ela ainda diz, eu não tinha ninguém e de repente eu ganhei isso aqui, que ela entendeu como família, e aí o Thanos estalou o dedo em muitas pessoas que ela amava.
se foram. O que a gente não queria, né, e nem esperava era que para que tudo isso fosse revertido, precisasse haver um sacrifício. Esse episódio, né, como eu falei, eles fazem um compilado muito bem feito, uma edição muito bem feita de cada personagem, mostra bem toda a inteligência dela, a sagacidade dela, a força e a esperteza, né, da agente Romanov. O destaque desse episódio é a conversa que ela tem com o Loki. Em Primeiro Vingadores, enquanto o Loki ainda estava preso naquela cápsula, ela vai ter uma conversa com o Loki para tentar descobrir qual seria o objetivo dele. Ele estava preso ali, mas ele estava com uma carinha muito satisfeita. Todo mundo desconfiando de que tinha caroço naquele angu, tinha caroço mesmo. E o episódio passa, né, por todos os momentos em que ela foi crucial para o desenvolvimento da trama, né? E fica mais uma dica aqui, que é o filme da Viúva Negra, que também está no Disney Plus. Você é um monstro. Ah, não. Você trouxe o monstro. Então, é o Banner. Ele é o seu plano. O quê? O 10º episódio é da Peggy Carter. Isso mesmo, a agente Carter, meu povo. A agente Carter é inteligente, durona. Ela participa, né, ali o tempo testemunhando o surgimento do Capitão América, desde que ele era franzino, o franzino Steve Rogers, e se torna o tão poderoso Capitão América, né? Ela conhece ele como o caráter dele, que viu que ele era uma boa pessoa, né? E achou que ninguém mais, ninguém menos, ninguém melhor do que o Steve Rogers poderia se tornar o Capitão América. Um destaque desse episódio, uma cena que eu adoro, é a cena do teste do escudo. Já está acabando, Sr. Stark? Estou certa de que o capitão tem que tratar de uns assuntos. O que acha? Acho que funciona. Ela foi o verdadeiro amor, né, do Steve Rogers. Infelizmente, né, eles precisam adiar a prometida dança em que eles prometem um para o outro no primeiro filme do Capitão América, porque ele tem que desviar a nave em que ele estava pilotando para salvar a cidade de Nova York, né, e então que ele fica congelado, né, afunda com a nave no mar, fica congelado, então, por quase 70 anos, né? E o episódio passa pela própria série, né? Mostra trechos da própria série da Agente Carter, ela também tem uma série própria, também tem no Disney Plus, retratando o início da SHIELD, com Howard Stark e a Agente Carter, Peggy Carter. E ela leva uma vida normal sem o Steve, né? Então, quando eles se reencontram, aí dá até um aperto no coração, assim, que a gente, né, fica torcendo por finais felizes, não é mesmo? E aí ela já está doente, acamada, né? E ele diz que ele voltou porque ele estava devendo uma dança para a garota dele. Devia se sentir orgulhosa, Peggy. Eu vivi minha vida. E essa promessa foi cumprida, né, como nós vimos, no final de Ultimato. O 11º episódio é sobre a Iniciativa Vingadores. Mostra que em 1995 a Capitã Marvel, né, Carol Danvers, mostra ela entregando para o Nick Fury aquele aparelhinho, né, que parece um pager, e ela ainda destaca para ele aqui, ó, só use em caso de emergência. E a partir daí, o mesmo, né, Nick Fury começa o recrutamento dos integrantes da equipe que venham a se tornar depois os Vingadores. E ele deixa um destaque, né, que com o sucesso da Batalha de Nova York, que fica claro para todos os mundos que a Terra também tem os seus protetores.
Um destaque desse episódio, para mim, é uma cena icônica, né, de Ultimato, que é quando estão todos os Vingadores juntos e o Capitão América fala a fala tão emblemática, né, Avengers Assemble. Uhul! Avengers! O 12º episódio são sobre os saqueadores de Guardiões da Galáxia. Mostra a jornada entre Yondu e Peter Quill. E o episódio resume bem a história, mostrando por que o Yondu abduziu o Quill e não ele abduziu o Quill a mando do pai do Quill, né, o Eagle, e ele não entrega o Peter para o pai porque ele diz que acha o Eagle um panaca. O destaque desse episódio fica para a cena do Drax, muito engraçada, que ele fica chocado pelo Yondu não ser pai biológico do Quill, porque ele acha de verdade que eles são muito parecidos. E também um destaque é a cena em que o Quill e o Yondu se reconhecem como pai e filhos de coração. Ele pode ter sido seu verdadeiro pai, mas ele não te criou. Eu sinto por não ter feito nada certo. Tenho sorte por você ser meu garoto. O 13º episódio é sobre Shang-Chi, os 10 Anéis. Esse episódio, ele é muito curtinho, né? Ele é muito curtinho e ele só mostra o quê? O resumo dele, ele começa mostrando o ataque ao carro de Tony Stark no Homem de Ferro 1, né? Quando ele é sequestrado lá no deserto, e depois já mostra ele em Homem de Ferro 2 encontrando com o Mandarim, descobrindo que o que se dizia Mandarim, na verdade, não seria o Mandarim, e nesse Shang-Chi, pegando esse falso Mandarim e falando, você falou que era uma pessoa e não era, e agora eu vou te levar a conhecer o verdadeiro Mandarim. O 14º episódio é sobre o Gavião Arqueiro, e Clint Barton já começa esse episódio se apresentando como não sendo um bom exemplo para ninguém. Ele lembra de todas as coisas que ele fez até aquele momento dele, até esse momento em que nós estamos no universo da UCM. Esse episódio também retrata, né, a amizade forte entre ele e a Viúva Negra, né, a agente Romanoff, contando que e ela ainda conta ainda que ele foi enviado para matá-la. Mostra essa cena, um trechinho do filme da Viúva Negra. Ainda destaca, tem uma cena bem forte ainda, em que no Vingadores Era de Ultron, em que no meio da batalha ele convence, né, a Wanda, ou ela, porque ela estava apavorada, né, com toda aquela situação que estava acontecendo, ela ainda não sabia controlar os poderes dela direito, ela e o irmão dela estavam aprendendo a lidar com tudo aquilo, e ele fala, olha, eu preciso fazer o meu trabalho, eu não posso ficar aqui tomando conta de você. Ou você sai comigo e me ajuda a lutar com o seu irmão, né? O irmão dela já estava no meio da batalha, ou então você fica aqui, eu vou lá fora e chamo seu irmão para ele ficar com você. Então, nisso aí, dá a ela a coragem que ela precisava para poder entrar na batalha. Outro destaque desse episódio é a luta entre ele e a Natasha no Guerra Civil. Por eles são muito amigos, né? E no meio da tarde, pau quebrando, e ele fala, a gente ainda é amigo? Vai depender da força que você me bater. E após o estalar de dedos do Thanos, né, a família dele toda desaparece, né, a família dele toda vira pó, e ele aí muito revoltado, ele se torna um assassino impiedoso, né? Ela fica sabendo das coisas que ele está fazendo pelo mundo, e ela vai atrás dele, ela pede para a máquina de combate, né, dizer para ela fazer um rastreamento, descobrir aonde ele está, e ela vai ao encontro dele e dá esperanças de que talvez fosse possível reverter o que o Thanos fez.
Mas então ele perde a sua amiga nessa missão em busca pela joia da alma. Nenhum dos dois sabiam que para eles pegarem a joia da alma, eles precisariam de um sacrifício, uma alma pela pedra. E fica a dica aí da série do próprio Gavião Arqueiro, né, Hawkeye, também no Disney Plus. Então, gente, trouxe essa dica aqui para vocês, desses compiladozinhos que eles vão lançando enquanto não tem novas histórias aí para a gente ir agregando nesse universo maravilhoso do CM, não é mesmo? Espero que vocês tenham curtido. Curtam aqui embaixo, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Preciso da ajuda de vocês para que esse canal cresça e eu continue trazendo conteúdo para vocês. Conto aí com o apoio de vocês. Espalhem para os amigos, tá bom? Olha, um grande beijo para vocês e até o próximo.